Iluminuras de hoje apresenta um livro sobre o contexto histórico, político e jurídico do Supremo Tribunal Federal durante a Era Vargas. Em um dos períodos mais duros vividos pelo STF, durante o governo do então presidente Getúlio Vargas, ministros foram aposentados compulsoriamente. A composição da corte foi alterada e o Supremo foi enfraquecido pelo regime autoritário da época. Durante mais de 500 páginas, a autora da obra, Carla Ramos, destaca o pensamento constitucional predominante no período, os desenhos institucionais conferidos à Corte pelo novo regime e os mais importantes precedentes em temas de crimes políticos, estrangeiros e disputas em matéria econômica. Doutora Carla, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Rafaela, uma honra para mim participar do programa de hoje, Iluminuras. Bom, vamos lá, vamos bater um papo sobre esse livro que é fruto da sua dissertação de mestrado apresentada na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu sei que nasce também muito do seu trabalho aqui no Supremo Tribunal Federal como assessora do ministro Joaquim Barbosa, ministro hoje aposentado, e atualmente a senhora está no gabinete do ministro Luiz Fux. Nessa experiência também eu sei que acabou motivando o trabalho, mas conta pra gente qual foi o ponto de partida para a criação do livro. Bom, de fato, a minha experiência pessoal no Supremo Tribunal Federal foi muito determinante na escolha do tema. Eu estou há 18 anos trabalhando em assessoria aqui na Suprema Corte. Fui assessora do ministro Joaquim por quase 8 anos e do ministro Luiz Fux agora por já há mais de 10 anos, né? Mas mais do que isso, tem a minha paixão, meu interesse pessoal pela história do nosso país, das nossas instituições, das instituições jurídicas, como elas foram sendo concebidas, né, ao longo do tempo. E, principalmente, esse período, a Era Vargas, para mim, é um período que diz muito sobre o presente, mas sobre aquele tempo ali de extremos, né? Getúlio Vargas foi um dos políticos mais controversos da história do país. Foi durante o governo Vargas, onde nós tivemos instituído o voto feminino em 1930. Era conhecido como pai dos pobres. Tivemos uma série de direitos e garantias dos trabalhadores, a criação da CLT, 13º salário e tantos outros. Mas era um governo extremamente autoritário. Eu queria que a senhora explicasse para a gente qual era o pensamento constitucional da Era Vargas. Olha, Rafaela, pegando inclusive a primeira parte da sua pergunta, eu tive a preocupação de deixar claro no livro que esse livro não é uma revisão da biografia do Getúlio Vargas ou do governo do Getúlio Vargas no período de 1930 a 1945, que foi o período que eu selecionei para estudar. O Vargas teve duas, né, fases. Ele teve essa fase de 30 a 45, que foi a que eu estudei, e tem um outro Vargas, que é o dos anos 50, que é um estadista mais populista, e que teve que jogar dentro das regras democráticas. Nesse período de 30 a 45, de fato, o que nós tivemos foi inicialmente uma revolução e uma tentativa constante de democratizar mais o país, embora no momento em que a Revolução é vitoriosa, em 30, quem chega ao poder, né, Getúlio Vargas chega ao poder com um apoio muito forte desse movimento tenentista e com a preocupação de controlar depois o movimento e de controlar esses extremos. A principal característica foi justamente empoderar o presidente da República. Foi instaurado o governo provisório, sem uma Constituição, a Constituição de 1891, que era considerada extremamente liberal. Ela foi suspensa por um decreto do Getúlio Vargas, né, que se colocou na posição de chefe do governo provisório. E nesse período, de fato, houve vários avanços. O Código Eleitoral, que você mencionou, né, com o início do direito das mulheres de votarem, porém, não houve oportunidade, né, de exercício efetivo desse direito, porque se instauraram vários estados de exceção, estados de sítio, a população, os eleitores não exerceram direito de voto até 1945. Característica principal, então, desse período no pensamento jurídico
foi de empoderar o Poder Executivo para que ele desse os rumos da nossa sociedade e não enfrentasse tantos freios. Por meio da Constituição de 37, Vargas edita ali um decreto, uma norma, onde dá ao presidente da República o poder de nomear ministros do Supremo Tribunal Federal, né, e por tempo indeterminado. Então, quer dizer, Vargas tinha o controle, o domínio sobre a corte naquela época, né? Sim, essa Constituição, ela trouxe uma norma que é muito interessante, duas normas combinadas que dão uma característica importante para o Supremo Tribunal Federal nesse período e a relação dele com o governo. Quais foram essas normas? E algumas delas têm ecos até hoje, né, que nós estamos vendo com as propostas de reforma da nossa Constituição. Uma delas era o artigo 96, parágrafo único da Constituição de 37, que possibilitava que o Congresso Nacional, por votos de 2/3 de seus membros, superasse decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo declara a inconstitucionalidade de uma norma, de um ato do governo, o Congresso, por provocação do presidente da República, poderia dizer: não vai ser aplicada a decisão do Supremo, nós reafirmamos a lei que foi declarada inconstitucional. Só que a mesma Constituição previa um estado de guerra, que a gente estava ali adentrando, né, o momento em que ia iniciar a Segunda Guerra Mundial, embora ainda não tivesse começado, já se anteviam os primeiros movimentos e a expansão ali dos estados totalitários na Europa. Então, com essa previsão de que o governo detinha todos os poderes, o governo era o chefe do executivo e o Congresso permanecia fechado, quem ia exercer esse poder de superar a decisão do Supremo Tribunal Federal era o presidente da República, tá? A mesma Constituição previu que o presidente da República poderia, dentro de um determinado período, que eram 90 dias, depois foi prorrogado, exonerar quaisquer detentores de cargo público, inclusive juízes, inclusive ministros, por critério de interesse do governo. E foi o que ele fez. E aí ele vem com... Na verdade, Rafaela, ele exonerou mesmo lá em 30. Assim que ele entrou, ele exonerou 6 ministros. Em 37, foi uma regrinha da Constituição que reduziu a idade para aposentadoria, que levou alguns ministros a serem aposentados compulsoriamente, né? Eles colocaram na Constituição: agora a aposentadoria não será mais com 75 anos de idade, como previa a Constituição de 34, mas sim aos 68. E isso afetou diretamente ministros que estavam no mandato: Hermenegildo Barros, Edmundo Lins, logo a seguir Ataúfo de Paiva. E a mudança não foi por acaso, foi justamente para retirar esses ministros. Principalmente os 2 primeiros que eu mencionei, porque eles tinham sido nomeados durante a República Velha. O Vargas tinha um problema já, o Hermenegildo Barros foi um ministro muito combativo, assim que a Revolução, né, se instaurou e que foram exonerados 6 ministros do Supremo Tribunal Federal, inclusive naquele período ali foi reduzido o vencimento também, depois reviram essa norma, mas as medidas do Vargas foram muito invasivas, né? Foi o próprio governo provisório também que dividiu o Supremo Tribunal em 2 turmas, que não havia. Então, naquele período ali, em razão das medidas do Getúlio Vargas, o Hermenegildo Barros foi um ministro que ele reagiu, ele publicou uma crítica ao governo, né, lamentando aquelas aposentadorias, embora ele tenha permanecido no cargo. Mas aí em 37, com a redução da idade, a vaga que ele ocupava foi uma das primeiras a serem abertas. E a redução de 15 para 11? Ela também aconteceu no governo provisório. A Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana do Brasil, ela previa que o Supremo Tribunal Federal seria composto por 15 ministros. Aliás, tinha até uma outra regra interessante, que era a que um desses ministros exerceria o cargo de Procurador-Geral da República. Então, não havia um Ministério Público separado do Supremo Tribunal Federal, exercendo essa função do órgão acusador máximo, né, no nosso país. Isso foi revisto em seguida, mas isso deu
poder ao Getúlio Vargas de escolher quem seria o Procurador-Geral da República dele. Doutora, então nesse período, o Supremo Tribunal Federal precisou, então, os ministros, eles precisaram se curvar ali aos interesses obscuros do Poder Executivo, né? Não tinha conversa. Olha, então... Na prática. Então, essa pergunta, eu acho ela boa e eu acho ela excelente, porque foi a pergunta que eu me coloquei assim que eu comecei a pesquisar. Eu pensei, bom, com um ditador ali, né, os ministros naturalmente vão se curvar, porque ou eles fazem isso ou eles vão ser retirados, né? Existe uma espada de Damocles pairando sobre a cabeça de todos eles. Mas também tem um outro lado, que o que aconteceu? Assim que o Vargas entra, como ele demite esses 6 ministros, né, que ele chamou de aposentadoria compulsória, ele demite 6, ele reduz o número de 15 para 11, nomeia mais 2, logo a seguir vão abrindo novas vagas, alguns ministros vão se aposentar. E o Vargas domina numericamente o Supremo. Alguns daqueles nomeados por ele compartilhavam da visão dele política e de sociedade e principalmente nessa relação com a oposição, né? E uma oposição de esquerda que tinha as franjas extremistas, né? Comunistas, que também pretendiam uma nova revolução, né? Porque aquela revolução não foi uma revolução na visão desse grupo. Então, alguns ministros se preocupavam muito, eram ministros com uma visão mais conservadora de sociedade, de política, de Estado, se preocupavam com essas tendências extremistas na sociedade. Nós não podemos esquecer que havia a extrema-direita, o integralismo também, mas o integralismo foi um pouco mais aderente ao governo do Vargas, né? Embora também tenha havido perseguições e prisões de membros da Ação Integralista Brasileira, mas os comunistas foram muito mais perseguidos e todos aqueles rotulados como comunistas, que era assim, quem defendia o direito de manifestação de determinadas ideias, também era rotulado como comunista. Então, escritores como Jorge Amado, né, Graciliano Ramos foram presos porque eram difusores de ideias comunistas, né? Bem semelhante com o Brasil atual, né? Só um parênteses, mas por favor, doutora, continue. É isso. Eu não sei se eu usaria o termo dobrar-se ou se houve apenas uma adesão. Agora, é fato que em alguns temas os ministros encararam o governo, né? Não nos temas relacionados a direitos políticos, à oposição, mas, por exemplo, eu até trato disso lá no final do livro, a diferença de tratamento dos habeas corpus dos presos políticos, que ou não eram conhecidos ou eram denegados, e os mandados de segurança impetrados pelas oligarquias do café, por interesses como o da Standard Oil Company, que na época estava explorando já o petróleo aqui no Brasil. Esses mandados de segurança, eles costumavam ter mais sucesso no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente vê que havia, sim, uma adesão a uma visão de governo, mas eu não sei se eu chamaria isso de se dobrar, sabe, de se curvar. Maravilha, eu vou pedir licença para a senhora, a gente vai fazer um intervalo rápido. Daqui a pouco a gente fala mais sobre as decisões, os casos emblemáticos. Entre eles, no próximo bloco, você vai conferir a extradição da judia alemã Olga Benário. Esse e outros julgamentos históricos no próximo bloco. Fique com a gente, voltamos já. Iluminuras de volta hoje apresentando o livro Supremo Tribunal Federal na Era Vargas, da doutora Carla Ramos, que está aqui conosco hoje, defensora pública, assessora do ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal.
e autora dessa obra maravilhosa que faz um passeio pela história do Brasil, do Supremo Tribunal Federal no período da Era Vargas. Vamos voltar aqui à nossa conversa, doutora Carla, falando sobre as decisões mais emblemáticas. A senhora cita casos ali de grande repercussão até hoje. Vou começar com Olga Benário. Explica para a gente quais os principais pontos por parte da defesa, os argumentos do Supremo Tribunal Federal. Sim. Bom, a Olga Benário virou uma instituição, né, no Brasil, porque a história dela foi uma história muito trágica. Ela foi casada com um homem que foi um grande herói nacional, né, durante um período importante da nossa história, que foi Luiz Carlos Prestes. Né, o Jorge Amado escreveu sobre ele, chamado de Cavaleiro da Esperança e tudo. Então, é uma história que foi parar no cinema, que tem uma biografia, para mim, sensacional, na qual eu até me amparei, em parte, do Fernando Moraes, sobre a Olga. A história dela de origem é de uma pessoa que é uma menina filha de um advogado importante na Alemanha, vivia em Berlim, e que tinha uma vida muito estruturada, mas naquele período ali, início do século XX, a Revolução Russa, é bom lembrar, é de 17, né? Já as ideias comunistas influenciavam desde o fim do século XIX, mas especialmente no início do século XX, diversos países da Europa e também aqui, né, o nosso país. E a Olga lá, ela se indignava com a condição do trabalhador, né? Não era só uma questão de revolução, era uma visão de direitos mesmo. Ela viu os casos que o pai defendia e ela se engajou no movimento comunista. Foi para um lado radical e armado do movimento comunista já na Alemanha. O namorado dela, na época, foi preso e aí a Olga tenta arrebatá-lo da prisão, tenta resgatá-lo de lá. A operação foi até bem sucedida, mas ela teve que fugir da Alemanha e acabou vindo para o Brasil com apoio, segundo se extrai das informações que a gente obtém, né, nas obras sobre a vida dela, do Partido Comunista da União Soviética. Quando ela veio também, ela entra em contato com o Luiz Carlos Prestes, que havia passado pela União Soviética, voltou, liderou aqui o movimento que foi chamado depois de Coluna Prestes, né? As marchas pelo Brasil em revolta contra o regime oligárquico, contra as oligarquias do café no poder. E ela, a partir desse encontro, eles se engajam também, já nos anos 30, né? Se engajam contra o governo do Getúlio Vargas, que para eles havia traído os ideais da Revolução de 30 e feito uma grande negociação com as oligarquias que até então controlavam o poder político no Brasil. Esses membros de movimentos extremistas, como a Olga, o Luiz Carlos Prestes, pegavam em armas e eram perseguidos pela polícia. Era uma polícia eminentemente política, a polícia do Vargas, e a Olga acabou sendo alcançada depois de muita perseguição, né, que foi liderada na época pelo chefe de polícia Filinto Miller, ex-membro da Coluna Prestes. Eis que chega esse HC 26155, salvo engano, aqui no Supremo Tribunal Federal pedindo a expulsão dela, né? O habeas corpus foi impetrado em favor da defesa dela contra o ato de expulsão que o governo havia emitido, né? Queria evitar, né, que ela fosse devolvida. O Ministério da Justiça queria mandá-la de volta para a Alemanha. Ela preferia ficar presa no Brasil. Ela dizia, olha, o meu envolvimento com a intentona comunista pode ser processado e julgado aqui no Brasil. Não há necessidade de me mandar para a Alemanha porque existe essa suspeita do meu envolvimento com a intentona comunista. Então, não era nem uma negativa total de envolvimento com a rebelião. O que se pedia era, olha, eu estou grávida de um brasileiro, ela estava grávida de 6 ou 7 meses, mais ou menos a minha fase da gestação, e ela não queria ser expulsa do país, queria ficar aqui junto com
provavelmente, né, o Luiz Carlos Prestes, no momento em que viessem a ser soltos, os dois estavam presos separadamente, né, como é óbvio, e a defesa dela se valeu desse argumento, né, que na Constituição, principalmente de 1891, protegia o estrangeiro casado com brasileiro, com filho no Brasil, contra atos de expulsão. Quer dizer, tecnicamente, juridicamente, ela preenchia ali os requisitos, ainda né? Preenchia nesse período, né, em 1936, a Constituição de 1934 estava em vigor, e aí a defesa se valeu desses argumentos, né, tentando mobilizar até as paixões, as emoções ali. A extradição não pode, a expulsão, no caso, não pode afetar, né, o feto na cintura, outra pessoa, né? Então, quando ela desse à luz, né, ela poderia sofrer a pena, mas aquela criança que ela carregava não poderia. E o Supremo fez ouvidos moucos, né? Não aceitou nenhum argumento. E o Supremo se dividiu, doutora? Como é que foi o placar? Olha, o Supremo na época se dividiu. E é até interessante, porque o que aconteceu? Muita gente fala das decisões do Supremo desse período, dizendo, mas o Supremo não conheceu dos habeas corpus, só alguns ministros conheceram. E aí esses ministros, parece que eles ficam a salvo de uma crítica. Mas, na verdade, essa questão do conhecimento ou não do habeas corpus é uma questão muito técnica, né, muito jurídica, que, no final das contas, ela omite uma coisa importante. Os ministros que não conheceram, de fato, o que eles disseram, a Constituição hoje me proíbe conhecer de atos do governo praticados durante o estado de sítio que foi decretado. Então, como a Constituição me proíbe, isso seria um ato, uma questão política, eu não posso conhecer do habeas corpus. Quer dizer, nem entrou no mérito ali do conteúdo. Exatamente. Né? Tá. Isso é o não entrar no mérito. Isso é o não conhecer, né? E uma outra parte, a minoria dos ministros, disse, não, eu conheço sim, eu acho que esse habeas corpus deve ser conhecido. Só que conheceram para denegar, para dizer que ela não tinha direito. O que o ministro Carlos Maximiliano falou? Olha, ela não é casada, não há aqui uma certidão de casamento, é concubina, né? É algo como uma amante, é uma pessoa que não deve ser juridicamente protegida porque não tem uma relação formal de casamento com um brasileiro. E, segundo argumento apresentado por ele, que também choca hoje, né? Mas a gente vê que na época ele podia falar isso muito à vontade no plenário da Suprema Corte. O segundo argumento foi: a Constituição protege os filhos havidos no Brasil, não aqueles que foram arranjados aqui, não a pessoa que está grávida e ainda nem deu à luz. Então, assim, foram argumentos de cunho misógino, de cunho não respeitando o ser humano que está ali, né, pedindo para não ir para a Alemanha nazista, que já na época contava com os primeiros campos de concentração para judeus. Então, já se sabia qual seria a consequência da expulsão da Olga do Brasil para a Alemanha, o que ia acontecer com ela como pessoa, e foi o que aconteceu. Ela foi expulsa, ela deu à luz dentro de um campo de concentração, ela, no final, morreu no campo de concentração. A filha dela está aí, né? Na época, acho que foi criada pela avó, o pai ainda estava preso, ficou preso até o final do governo Vargas. Que também no livro a senhora chama atenção sobre o encontro em 2022, um seminário no Rio de Janeiro, onde a ministra Carmen Lúcia esteve com a filha de Olga Benário, e a ministra faz ali quase que um pedido de desculpas, né, por essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Sim, muito simbólica essa manifestação da ministra Carmen Lúcia, aqui do tribunal, nesse evento no CCJF, né, no antigo Supremo Tribunal Federal, lá no Rio. Na época era o Supremo, né? Antes da capital vir para cá. Então, acho que foi um pedido de perdão da corte, vindo de uma ministra mulher, né? Que hoje é a única ministra mulher. Acho que esse tipo de manifestação dos ministros
é muito importante para reconhecer, né, erros do passado para que eles não se repitam, né, no presente e no futuro. Perfeito, nós temos inúmeras outras decisões emblemáticas, casos de repercussão conhecidos até hoje. Infelizmente o tempo é curto, não dá para a gente citar todos. O que esses acontecimentos todos do período ali da era Vargas, sobretudo em relação ao Supremo Tribunal Federal, o que eles nos ensinam? Rafaela, quando eu comecei a estudar foi no ano de 2019 e naquele período nós estávamos com algumas preocupações sobre discursos mais radicais de reforma das instituições que não aparentavam ainda onde eles iam, não dava para saber onde eles iam dar, mas já se sabia que eles podiam se radicalizar e acabar com o que nós temos hoje de compreensão sobre o que é uma democracia, o que é um Estado de Direito, o que é a separação de poderes. Né? Foi um período em que se propôs, na verdade, hierarquizar os poderes, colocar nas mãos do chefe do Poder Executivo o controle sobre o Judiciário, sobre o Parlamento. No momento atual, né, se é que a gente pode fazer esse tipo de leitura, porque, como eu disse a você e deixei registrado também na introdução do meu livro, nós temos que tomar alguns cuidados para não incorrer em anacronismo, né, em olhar para o passado com, né, uma visão do presente. Era outro tempo, era outro contexto. Outro tempo, outro contexto. Mas a gente muitas vezes não se dá conta de que as ideias são importantes. As ideias estão germinando, né? Às vezes elas aparecem aqui num discurso isolado e as pessoas pensam, não tem problema, né? Isso pode ser discutido e acho que tudo deve ser discutido, mas nós temos que nos dar conta do perigo de algumas propostas que pode trazer para a nossa saúde como sociedade, como democracia. Maravilha, fica aí a reflexão para a gente terminar o programa. Agradeço demais a sua participação. Parabéns pela sua obra. Muito obrigada. Sucesso. Muito obrigada, doutora Carla. Eu que agradeço, Rafaela. Obrigada mesmo. Obrigada e obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição. Temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá. Tchau, tchau.